Boa noite e a paz do Senhor a todos. Continuando aqui o nosso estudo teológico, hoje eu quero aqui juntamente com vocês falarmos um pouco sobre a introdução às epístolas paulinas, a primeira parte. Eu quero juntamente com vocês, depois de nós termos estudado Atos dos Apóstolos, que nós já temos um pano de fundo das cartas paulinas. Agora vamos fazer uma rápida introdução sobre as epístolas paulinas. Antes de mais nada, vamos falar um pouco a respeito do grande autor, que foi o apóstolo Paulo, o ex-perseguidor da igreja, transformado no maior missionário do cristianismo primitivo. Ele foi fundamental para a expansão da fé dos gentios e na fundamentação da teologia cristã através das suas epístolas. Ele, com cidadania romana e uma formação farisaica, ele escreveu cartas estruturadas que abordavam a doutrina e também a ética, unindo ali tanto o pensamento judaico à cultura helênica. Paulo, ele é frequentemente chamado do apóstolo dos gentios devido à sua importância. Ele foi o principal responsável por levar o cristianismo além das fronteiras da Palestina, pregando tanto para judeus, gentios e também para todo o Império Romano. A fundação teológica de Paulo, os seus escritos estabeleceram as bases da doutrina da igreja, tratando de temas como justificação pela fé e a liberdade em relação à lei de Moisés. Muito ele vai tratar isso nas suas cartas. Para nós entendermos primeiro, temos que entender qual que era o ambiente do apóstolo Paulo. Na época que o apóstolo Paulo aqui viveu, aqui trabalhou. O ambiente, o império que dominava era o Império Romano. E a cultura dominante era a cultura grega. Existia também a cultura romana, mas a que imperava era a cultura grega. Então podemos dizer, era uma cultura greco-romana, mas com grande ênfase na cultura grega. Tanto muitos deuses romanos foram extraídos ou tirados de deuses gregos, né? Artemis e outras, rainha dos Efésios, era o nome antes de deuses gregos, que foi depois mudado para os nomes romanos. Mas vamos perceber que muitos deuses que existiam no Império Romano eram deuses que foi tirado, os nomes foram trocados, mas pertenciam à cultura grega. Naquela época, vamos entender também que o Império Romano ele era um império politeísta. Existiam várias religiões. Eles eram tolerantes. Diferentes de algum império que queria impor a sua religião, o Império Romano ele era tolerante às religiões. Tanto que o cristianismo, no começo, ele foi tolerado. Mas depois eles entenderam que poderiam prejudicar por adorar apenas um Deus, e Cristo esteve na terra sendo Deus. Então, para muitos da época, para muitos imperadores, isso foi uma afronta. Até porque na época de Paulo, o imperador era Nero. Nero César Augusto. Logo que o nome César e Augustus não era nome próprio. Eram títulos. Por exemplo, César era um título imperial e Augustus era um título divino. É por isso que vamos ver mais na frente nomes como Otávio, Nero Augusto, Tibério, Nero Augusto, Tibério César Augusto, Calígula César Augusto.
Então, César era um título imperial e Augusto era um título divino. E na época de Paulo, a língua predominante era o grego. O latim também era usado, mas muito pouco. Ele era usado mais, por exemplo, quando se falava em comércio, era usado a língua latim. E quando dentro também dentro do contexto militar. Por isso que temos algumas palavras na Bíblia que elas não são nem do hebraico e nem do grego, elas são do latim. Por exemplo, legião, centurião, e algumas linguagens militares são linguagens do latim, que eram usados muito poucos, mas sim era usado. Os judeus falavam, muitos aprenderam a falar o grego, mas a língua usada era o hebraico e o dialeto aramaico, né? Que era usado muitas vezes mais nos cultos, né? Nas sinagogas. Então esse era o contexto de Paulo, né? Paulo, que nós estamos falando, ele escreveu 13 livros, alguns falam 14, né? Alguns querem dar o Hebreus a Paulo, mas Hebreus vamos assim colocar, um autor desconhecido. Não temos nenhuma fonte confiável que possa nos dizer que foi Paulo mesmo que escreveu Hebreus. Mas as outras cartas, sim, nós temos confiança que foi Paulo. Testamento atribuído aos apóstolos, sendo documento essencial da fé cristã primitiva, e documentos éticos, as suas cartas. Elas geralmente contêm uma seção de ensinamentos teológicos e doutrina, seguido por uma seção de aplicação prática e ética. A doutrina do cristianismo foi moldada dentro das cartas de Paulo. A infância de Paulo. Paulo nasceu em Tarso, na Sicília, né, que é a atual Turquia, por volta do ano 5º ou ano 6º depois de Cristo, em uma família judia da tribo de Benjamim. Então podemos dizer que Paulo era aproximadamente uns 10 anos mais novo do que Cristo, porque Cristo ele nasceu no 4º ano no 4º ano depois de Cristo. Há uma divergência e um erro que depois eles tentaram consertar. Então, se Cristo nasceu 4 anos depois de Cristo, Paulo nasceu 6 anos, então vamos dizer dizer que Paulo tinha aproximadamente 10 anos mais novo do que Jesus. A sua cidadania, ele era judeu, mas também ele tinha cidadania romana por nascimento. É um privilégio raro, né, de poucos. Foi um direito legal adquirido, por exemplo, de não ser açoitado sem julgamento ao direito de apelar a César. Não se sabe o certo como o pai de Paulo, que adquiriu essa cidadania romana, e ele adquiriu essa cidadania romana, Paulo, de herança. Foi uma herança do seu pai. Então não se sabe se foi por trabalho militar ou por algum grande feito, que ele recebeu essa cidadania romana, que muito serviu para o cristianismo. Tudo tinha um propósito a ser feito. A educação, ele cresceu em um ambiente helênico grego, né? Mas foi enviado a Jerusalém por volta dos 12 anos para estudar aos pés de Gamaliel, que era da escola de Eliel. Na época existia 2 escolas famosas, que era a escola de Gamaliel e a escola de Shammai, sendo que Gamaliel era conhecido historicamente por ser uma escola, vamos dizer, um pouco mais liberal, e a Shammai, essa escola, por ser uma escola um pouco mais conservadora, e sendo que as duas eram bem legalistas, né? Não eram
tratavam muito duro a lei, mas a escola de Gamaliel era um pouco, né, tradicionalmente conhecida, um pouco mais liberal. Era um rabino muito respeitado na época, né? E Gamaliel ensinou Paulo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Com isso ele se tornou um fariseu zeloso e um conhecedor profundo das leis e das tradições judaicas. O ofício dele, ele era fabricante de tendas, até porque ele nasceu na Sicília, né, em Tarso, e ali na Sicília tinha um material chamado cecílio para fabricar tenda. Então isso facilitou para que Paulo fabricasse tenda. A aparência de Paulo. A Bíblia não relata a aparência de Paulo. Nós escutamos muitos dizer que Paulo não tinha uma aparência muito bonita, né? Vamos assim dizer, até então. Paulo para alguns, era baixo, calvo, e tinha os olhos juntos. Ele era um pouco, alguns acreditam que ele tinha os olhos meio tortos, né? E tanto que muitos escritos, né, até filmes, Paulo ele é destacado as suas características desta maneira. E essas características foram tiradas do livro de Atos, um livro apócrifos, de um livro Atos de Paulo. É dali que eles tiraram, que esse livro fala, né, um pouco do contexto histórico de Paulo, e eles tiram dali essa aparência de Paulo. Pode ser que seja, mas biblicamente não se fala nada que isso possa ter ou não acontecido. A conversão de Paulo ocorreu por volta do ano 31 ou até o ano 35, na estrada de Damasco. Enquanto ele perseguia os cristãos, ele tinha cartas, né, para perseguir os cristãos. Ele foi cercado por uma luz celestial a caminho de Tarso e ouviu uma voz de Jesus. E esse evento o deixou cego por 3 dias, até ser curado e batizado por Ananias. Logo que Ananias, logo no começo, ficou muito preocupado, achando que ele poderia até perder a vida. Foi quando Jesus fala com Ananias, para que Ananias vá, porque Paulo era para ele um vaso escolhido. Paulo, logo após a sua conversão, ele foi para a Arábia, né? E ele ficou ali um tempo, provavelmente na região de Nabateu, que é o reino Nebateu. E é uma tribo, né, árabe que fica no Sinai, que existiu, né, durante a Antiguidade Clássica e foi anexado pelo Império Romano no ano 106. E Paulo ficou ali aproximadamente 2 a 3 anos na Arábia. Muitos dizem que ele ficou ali reformulando a sua teologia. Ele ficou ali reformulando o seu caminho. Porque até então nós falamos que Paulo ele era um fariseu zeloso. E quando ele ouviu falar que o cristianismo estava expandindo, principalmente depois do Pentecoste, ele achou que estava fazendo bem, porque ele estava eliminando uma seita. Porque para ele até então o cristianismo era uma seita. É por isso que Jesus aparece para ele e diz que ele é quem Paulo está perseguindo, é quem Saulo está perseguindo. E Paulo agora vai ter que se reorientar, e vai ter que mudar a rota. De perseguidor, agora Paulo vai passar a ser perseguido. Ele vai fazer uma reformulação da sua teologia, uma reformulação da sua vida. E Paulo não era nenhum indulto. Além de ter aprendido aos pés de Gamaliel, ele sabia profundamente sobre a teologia. E é por isso que vemos que os seus estudos
percebe, principalmente o livro de Romanos, é um livro bastante rabuscado, é um livro que tem profundos escritos, pensamentos teológicos, filosóficos. Vamos perceber que ele aprendeu muito também da filosofia de Platão. Vai perceber que ele vai adaptar ao cristianismo e um pouco dessa filosofia e mostrar que aquela razão a qual Platão dizia que o corpo precisava alcançar essa essência, Paulo vai dizer que essa essência é Jesus. A importância histórica da obra. A obra de Paulo é marcada por suas viagens, né, missionárias, em suas cartas. Né? Realizou pelo menos 3 grandes viagens missionárias, fundando igrejas em cidades como Corinto, Éfeso, Filipos e Tessalônicas. Suas cartas são classificadas em eclesiológicas, que é Romanos, Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Cartas pastorais, como a carta de 1 e 2 Timóteo, carta a Tito, e uma carta pessoal, que foi a Filemão. A morte de Paulo, né? Segundo a tradição, Paulo foi decapitado em Roma, onde, segundo a tradição, foi perseguido e foi morto por mando de Nero por volta do ano 64 a 67, uns dizem até o ano 68. Paulo, muitos acreditam que Paulo fez parte, né, dos grandes do Sinédrio. Eram 71 membros e Paulo fazia parte desses membros. A vida e obra. A vida e obra de Paulo é marcada por uma transição e perseguição por causa da pregação, com forte ênfase à liberdade espiritual de Cristo contra o jugo da lei de Moisés. Sua obra moldou a compreensão do Evangelho e a organização das primeiras igrejas. Era um ministério ativo de Paulo que durou cerca de 30 a 35 anos, durou o ministério de Paulo, iniciando após a sua conversão no ano 33 ou 36 aproximadamente, estendendo-se até o martírio em Roma, durando aproximadamente entre o ano 67 ou 68. Durante esse período ele realizou intensas viagens missionárias. Paulo foi sem dúvida o que moldou toda o cristianismo. As nossas doutrinas, tanto pentecostal, tanto da igreja reformada, ela é entendida dentro dos escritos de Paulo. Nós vamos encerrar agora a introdução de Paulo, depois vamos entrar agora sim, pois vamos entrar agora na história de Paulo, das suas igrejas, as igrejas que ele fundou, as cidades ao qual ele foi um grande missionário. Então nós nos vemos nas próximas aulas. E não esqueçam de ler o livro de Atos. Quem não leu, leiam o livro de Atos para que tenha ali um pano de fundo, tenha ali melhor entendimento sobre a vida de Paulo, para que possamos entender de agora para frente as cartas de Paulo. A próxima que iremos falar é os Romanos. Então, nos vemos lá, fica na paz e até mais.